Em meio à grande reformulação no elenco, o planejamento da Ponte para a próxima temporada começa a ganhar forma e sair do papel. Apesar de já contar com 4 reforços para 2025, a lista de jogadores que estão deixando o majestoso é ainda maior. O atacante Iago Dias e o volante Emerson Santos entraram nessa estatística durante a semana e são mais 2 jogadores a se despedirem da macaca. Iago Dias chegou no Moisés Lucarelli no início do ano e disputou 40 partidas entre Campeonato Paulista e Série B. Com 5 gols e 2 assistências, o atacante foi um dos jogadores mais utilizados durante a temporada. Emerson Santos também disputou as 2 competições no ano com a camisa da Alvinegra e defendeu as cores da Ponte em 44 ocasiões. O desejo da diretoria era a permanência dos 2 atletas para 2025, mas como não houve um acordo entre as partes, Iago Dias e Emerson Santos ficam livres para assinar com outros clubes. Com a despedida da dupla, a Ponte totalizou 14 saídas nessa janela de transferências. E entre os nomes mais importantes dessa lista estão Igor Inocêncio, Dodô, Gabriel Novaes, Gabriel Risso e Ramon Carvalho. Até o momento, o único jogador que renovou o contrato com o clube foi o atacante Renato. Complementando o elenco pontepretano, mais 17 atletas possuem contrato com a Ponte para o próximo ano, mas não são todos que devem permanecer no majestoso, uma vez que o processo de reformulação deve atingir quase 80% do grupo. Também existe a possibilidade da venda de jogadores com um contrato em vigência para a arrecadação de fundos para o Caixa Pontepretano. 80% de renovação. É isso que disse a reportagem do Vinícius Abarca. E 80% de renovação é um bom número para a Ponte Preta? Eu acho que sim. Para mim, acredito que sim. Aliás, se fosse um pouco mais, seria até melhor. Mas eu acredito que está num bom número, Batista. A reformulação aí, e claro que a gente sabe que precisa de reforço, qualidade técnica muito baixa. Agora, o que a Ponte precisa, na minha modesta opinião, o que faltou para o time da Ponte em 24 foi peças de reposição. Certo. Você vê que a Ponte tinha um time, né? Mas a hora que precisava perder, por exemplo, perdeu o Gé. E aí o que aconteceu com a Ponte? Aí não tinha o Elvis, tinha um substituto à altura. Então, para mim foi o que faltou. Então, tomara que seja essa reformulação seja embasada em cima disso, de um bom time e de boas peças de reposição. CH. Na teoria, o papel aceita tudo, né? A gente pode falar. A Ponte foi montada de maneira equivocada, né? Montou-se um time para o Elvis jogar à vontade. Para você ter um cara com a característica do Elvis, que com a bola é muito bom, você precisa ter o restante que façam o trabalho difícil, ou que realizem a marcação, para falar de maneira coloquial, para todo mundo entender. E a Ponte não fez isso. Ela montou um time pro Elvis, mas o restante não tinha a saúde que precisava. Aí o que a gente toda hora debateu ao longo do ano? A zaga da Ponte não presta. Os laterais são fracos e os zagueiros são horríveis. Que não é muito longe da realidade, isso que eu acabei de colocar agora. Mas o problema não foi só com os zagueiros e com os laterais, foi com todo. O time foi mal montado. E outro aspecto que o Gleger tem toda a razão é o seguinte: elenco curto. Você não pode disputar um campeonato de 38 rodadas sem no mínimo 2 jogadores por posição. Não tem jeito. Não é conceito meu, é a necessidade da competição. Então eu adoro a renovação, tá? Eu acho que é justa. Essa é a principal notícia para mim. Tá renovando ou tá trocando 80% do elenco. Ótimo, ótimo. Vem outros jogadores com outra perspectiva, com ambição de jogar num time do tamanho da Ponte. É isso que a Ponte, a princípio, sem falar da qualidade técnica, precisa. Tem que oxigenar. E eu acho que esse é o caminho. Agora não adianta oxigenar e montar de novo um time com um problema como foi esse, né? E é importante deixar claro, na minha opinião, tá? Que esses nomes já mencionados são melhores do que o que estavam. São muito melhores. Então, assim, aparentemente o nível técnico vai melhorar. E é isso que precisa, né? Precisa de um time homogêneo nessa questão técnica.
Porque, por exemplo, nós ficamos aqui discutindo o ano inteiro, né? Ah, joga A, joga B, joga C, joga D. E a hora que esses caras jogavam, o que acontecia? Nada. Quantas vezes aqui nós ficamos pregando para colocar o tal do Hakim lá, que é capitão da seleção boliviana. A hora que entrou, o que ele fez? Nada. O que fez o Risso Depois do Campeonato Paulista? E o outro exemplo, fez Batista, nada. O exemplo mais concreto é só pegar a análise do primeiro turno e do segundo turno. A Ponte não teve perna. Ela tinha um time legal. Beleza. Aí começava a aparecer os problemas físicos, de cartão, suspensão. Não conseguiu. Fez 12 pontos, né, no segundo turno. Então não teve perna, não tinha elenco. O que arrebentou a Ponte foi o segundo turno. Sim. Porque não teve perna. Com relação a contratações, né? Veja, goleiro, está trazendo um goleiro experiente. 38 anos, Diogo Silva. Paysandu. Lateral direito. A Ponte jamais, na Série B, conseguiu emplacar um lateral. Todo mundo que entrou ali não deu conta do recado. E foram muitos, hein? E aí, Maguinho. É esse o cara, 32 anos, para resolver o problema? Tecnicamente falando, para mim, CH, ele é o melhor do que tudo que tinha aí. É a minha opinião, tá? Eu acho que o Maguinho é melhor, por exemplo, do que o Igor Inocêncio, do que o Luiz Felipe. Quem mais jogou na lateral direita lá? Entendeu? Para mim é melhor. Então, para mim tá certo. João Gabriel. Para mim é melhor. Olha, esse é um aspecto muito interessante da gente discutir, né? Antes que as pessoas no futuro peguem no pé do Gleger, que está recomendando o jogador, eu também recomendo, na teoria, precisa ver se o cara se adapta, se combina, se ajeita, se entrosa com o treinador e com os companheiros. Exatamente. Então aqui nós estamos pegando o currículo, pelo que conhece de futebol, pelo que a gente assistiu e por causa da ficha corrida do cara. Tem condição de ser o titular. Vai resolver o problema? Eu não consigo responder. Do outro lado, o Arthur. A Ponte jamais conseguiu emplacar um lateral esquerdo. Até curiosamente, no Paulista, o Gabriel Risso arrebentou. Nós aqui, né, chegamos a comentar, olha, a Ponte tem que contratar já. Fazer o contrato, ele estava aí por empréstimo, pertence a um time argentino. Falamos isso muitas vezes. Até fui cobrado pelo Marco Eberlin depois. Quando o Gabriel Risso estava indo mal, ele falou, tá vendo, ó, você não falou lá que era para comprar, e se eu tivesse comprado? A gente erra, não tem como, né? Por aquilo que estava jogando o Gabriel Risso. Exatamente. Projetava um futuro espetacular. Eu disse na época para contratar o Risso porque eu imaginava que ia chegar proposta para o Risso e a Ponte ia ficar chupando o dedo. Mas o cara foi muito mal na Série B. Verdade. O que aconteceu? Não tenho a mínima ideia. Batista, ó, sabe, eu estava falando isso ontem na questão do Renato, que provavelmente vai ficar, né? Que foi muito mal o Renato, né? Mas pode ser que ele seja o cara da Ponte aí o ano que vem. Futebol é muito relativo. O Renato não é bom jogador? Já não passou por outros clubes e foi muito bem? Aqui não deu certo por enquanto. E pode ser que dê certo lá na frente. Foi a questão do Risso, né? Que arrebentou no Campeonato Paulista. O que é mais difícil? É o Campeonato Paulista ou a Série B? Você lembra que muito questionado sobre a minha carreira, que todo mundo fala, o Gleger, né, se destacou, chegou em grandes clubes, mas eu sempre mantive uma regularidade. Não era aquele cara que fechava o gol num dia e no outro dia ia muito mal. Essa regularidade o atleta profissional precisa ter, para manter sempre ali naquele nível. Né? Sempre naquele nível. Era o que acontecia. Pode ver os caras que... claro que tem os lá da outra prateleira de cima, e aqueles que estão sempre ali, ó. Sempre mantém, todo mundo quer, todo mundo contrata, tem um salário razoavelmente bom. Então, assim, o atleta precisa manter uma regularidade. E acontece com muitos jogadores isso. O cara vem, arrebenta, opa, esse é o cara. Quantas vezes a gente fica aqui batendo na tecla de, olha, o jogador arrebentou lá, chegou aqui e não fez nada. Pô, indica, chega aqui, tava falando agora do Maguinho, o cara é bom, hein? Ó, pra mim é melhor do que todos aí. Aí se não jogar. Sabe uma coisa que a maioria dos dirigentes, eles dão de ombro para isso, eles não ligam. Porque eles não sabem nada, eles são diletantes e curiosos, não é?
Então você que está em casa, você também à tarde, eu na hora do almoço, a gente recebe, Gleger, todo dia indicação de jogador. Ah, eu assisti aquele cara lá, pô, a Ponte e o Guarani tem que contratar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, isso é de graça, tá? Porque eu aprendi, não é? Hoje no futebol moderno existem os scouts. O que faz um scout, que é a profissão do cara? Ele pesquisa a vida pregressa com detalhes e riqueza de detalhes de todos os atletas. Por exemplo, a Ponte precisa contratar um lateral esquerdo. Aí eles, em consenso, dizem o seguinte para o scout: eu preciso de um lateral esquerdo que seja mais defensivo, com essa altura, com essa característica. Depois de algum tempo, o scout entrega na mão do Eberlin lá, de quem de direito que faz a contratação, do Brigatti, até a vida pregressa da família do cara. Então as pessoas, elas acham que elas assistem 500 horas, 400 horas de futebol e elas eu vi isso aí, esse cara é bom pra caramba. Não é assim que a banda dá. E o comportamento do cara, parte psicológica, problemas na família, contusões ao longo da carreira. Que contusão que aquele teve? O joelho, as dobradiças estão em ordem? Como é que é o comportamento do cara? O cara ganha peso, perde peso? Como é que é a intensidade do jogador nos 90 minutos? Sabe que tem muito no futebol hoje? Eu não gosto desse futebol praticado, Gleger, no dia de hoje, mas a grande verdade é que você precisa ter saúde para jogar pelo menos 70% num nível acima da média. E tem muito jogador que é bom pra caramba e joga 10 minutos dos 90, com intensidade. É um ponto negativo para contratar o cara. O cara é tecnicamente bom, por que o Elvis fica disponível no mercado? Ninguém contesta a parte técnica dele. Alguém contesta? Não. Mas para muitos treinadores, a falta de intensidade sem a bola não encaixa no plano de jogo do treinador. E ele fica disponível no mercado. É um jogador, e eu não estou criticando ele, é a característica dele. E eu acho que ele é um ótimo jogador com a bola nos pés. Mas ele não se encaixa na maioria dos esquemas, do conceito dos treinadores que estão aí dirigindo os times de Série A, Série B e Série C aqui no Brasil. Então a distância, né, Gleger? É muito fácil você ficar falando, contrata aquele lá. Mas não é bem assim a coisa. O futebol mudou. Não é? Eu não sei se para pior ou para melhor, mas que mudou, mudou. E esses scouts, esse pessoal de analista de desempenho, ou você pode chamar como você queira, eles efetivamente têm uma força, um peso muito grande hoje no mercado do futebol. Então, eu acho que a gente tem que observar e esperar um pouco, né? Eu sei que está apertado, que está atrasado, mas tem que esperar e torcer para que os times de Campinas consigam contratar com inteligência os jogadores para o ano que vem.